Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz nas casas de vocês. Eu sou, para quem ainda lembra de mim ou quem não lembra também, sou Isaíra, professora de ciências de vocês. Eu vou gravar aulas e vou passar exercícios ao final de cada aula para que você desenvolva durante esse período de quarentena, tá? Essa é a nossa primeira aula. Vai ser uma aula curta, não vou me estender muito. Vou falar sobre tecidos e sistemas e ao final da aula vai ter um exercício para vocês. São 5 questões. Eu peço que vocês copiem no caderno, tá? Perguntas e respostas. E quando a gente voltar, eu vou dar o visto e eu vou receber, tá? Não vou receber agora, então não precisa tirar fotos e me enviar no privado. Eu vou receber ao final da quarentena, quando a gente voltar, tá bom? Então vamos lá, tecidos e sistemas. Antes da gente falar sobre o que é tecido e sistema, vamos só relembrar algo que a gente já viu nas aulas passadas, que são seres unicelulares e seres multicelulares. Seres unicelulares são aqueles formados por apenas uma única célula. Quem é formado por uma única célula que a gente viu? Bactéria. A bactéria é um ser simples que só tem uma única célula. Então a gente vê o DNA dela disperso aqui. Ela tem uma parede celular, um flagelo e pronto, é isso, uma única célula. Seres unicelulares são formados por apenas uma única célula. Já os seres multicelulares, eles são formados por várias células. Milhões, bilhões, trilhões, depende muito do ser, mas seres multicelulares são formados por várias células. Exemplo de um ser multicelular, nós, seres humanos, tá? Nós somos formados por trilhões e trilhões de células. Diferente das bactérias, por exemplo, nós temos várias células. Se a gente tem várias células, o nosso corpo ele tende a ser um pouco mais complexo. Ele tem características que um ser que é unicelular não tem, porque o ser unicelular é simples. Nós não, nós temos milhares, milhões, trilhões de células. Então nós temos um corpo que é muito mais complexo, muito mais desenvolvido, com muito mais estruturas do que o corpo de uma bactéria, que é só uma célula. Então é isso que a gente vai ver hoje. Como que os seres que são multicelulares, os seres que têm milhões de células, estão organizados. Como é a organização do corpo deles? O que tem de estrutura? O que forma o corpo de seres multicelulares? É isso que a gente vai ver agora, tá bom? A organização de seres multicelulares. Lembra que a gente falou de células, né? Nós temos aqui o núcleo, o retículo endoplasmático, aí tem mitocôndria, tem complexo de Golgi, tudo isso, tem aqui a membrana plasmática, e tudo isso forma uma célula. Quando essas células elas se juntam uma na outra, elas formam tecidos, como aqui está mostrando. Cada pontinho vermelho mais forte aqui representa um núcleo, tá bom? Aqui, ó, cada pontinho desse aqui representa um núcleo. Então, isso aqui são várias células agregadas, várias células juntas. Então, várias células juntas formam um tecido, tá? Esses tecidos, eles também vão trabalhar no corpo humano em conjunto. Então, eles vão se formar, eles vão se agrupar. À medida que esses tecidos se agrupam, eles acabam por formar órgãos, tá? Órgãos são conjuntos de tecidos, tá? E tecidos são conjuntos de células. Lembrando que células sempre vão trabalhar juntas, e células que trabalham juntas formam tecidos. Esses tecidos também vão trabalhar em conjunto. Quando eles trabalham em conjunto, formam os órgãos. Os órgãos do nosso corpo, que por exemplo é o coração, eles estão todos interligados, tá? Por exemplo, no sistema circulatório. No sistema circulatório nós temos vários órgãos, e eu não vou falar agora, que a gente vai ver mais na frente, mas nós temos vários órgãos que estão trabalhando também em conjunto. Então, quando eu tenho órgãos que trabalham em conjuntos, eu tenho um sistema. Tenho sistemas formados. Aqui eu tenho o sistema cardiovascular ou sistema circulatório representado na imagem. Tem aqui o coração, veias e artérias. Esses órgãos trabalham em conjunto e formam o sistema cardiovascular. Lembrando, células, conjunto de células formam tecidos,
Conjunto de tecidos formam órgãos e esses órgãos, quando trabalham em conjunto, formam os sistemas, tá? Vamos detalhar o que é cada um. Tecido. A definição de tecido é essa aqui. São um conjunto de células que atuam de um modo integrado. Quando eu digo integrado, eu estou dizendo junto, em conjunto, ao mesmo tempo. Então, eles atuam de forma integrada em organismos multicelular. Você nunca vai encontrar tecido em organismo unicelular, justamente porque organismo unicelular só tem uma célula. A partir do momento que um tecido é formado por várias células, ele não pode ser encontrado em organismos unicelular, somente em organismos multicelular. Aqui, pessoal, é um corte da nossa pele, tá? Que foi analisado em microscópio. Lembra daqueles microscópios que a gente analisou? Pois é, isso aqui é um corte de um pedaço da nossa pele que foi colorido e levado ao microscópio e a gente obteve essa imagem. Cada um desses pontinhos aqui, ó, são células. Então, isso aqui, tudo, são células. Células que estão juntas, que estão trabalhando ao mesmo tempo, de modo integrado. Então, esse conjunto de células aqui forma um tecido, tá? Esse é um dos tecidos da nossa pele. A gente vai ver mais na frente como que a pele está dividida. Mas lembre-se, tecidos são um conjunto de células que atuam de modo integrado no organismo multicelular. Aqui nós temos várias células formando um tecido, um dos tecidos da pele. Cada um dessas células aqui, ó, cada um dessas estruturas que vocês podem ver aqui, ó, dividido aqui no meio, são células, tá? Que estão trabalhando em conjunto. Órgãos. O que são órgãos? Quando os tecidos que eu falei atrás, eles se agrupam no nosso corpo, eles se agrupam no nosso corpo. E esse agrupamento, eles vão formar os órgãos, tá? Órgãos são conjuntos de tecidos que se agrupam no nosso corpo. Querem um exemplo de órgão do nosso corpo? Aqui, ó, coração, os pulmões, o fígado, aqui o intestino grosso, aí aqui tem o intestino delgado, tem os rins, a bexiga, tudo isso são órgãos do nosso corpo. Órgãos que são formados por tecidos, e tecidos que são formados por conjuntos de células. Então, o que são órgãos? Órgãos são agrupamentos de tecidos. Um exemplo, ou vários exemplos: coração, pulmão, fígado, os intestinos, os rins, a bexiga, o estômago, tudo isso são os órgãos que a gente encontra no nosso corpo, tá? Olhem para essa imagem e prestem atenção. Isso aqui é um recorte também da nossa pele. Só que a nossa pele é formada por dois tecidos, a epiderme e a derme. Na epiderme nós temos um conjunto de células de proteção. Ela protege o nosso corpo contra corpos externos, contra organismos externos, contra qualquer tipo de infecção. Ela protege a nossa pele, nosso corpo. Abaixo da epiderme nós temos a derme, onde a gente encontra aqui, ó, vasos sanguíneos, é de onde partem os pelos, é onde estão as glândulas sebáceas e produtoras de suor. É tudo aqui na derme. Então, esses dois são tecidos. Epiderme e derme são tecidos. Lembram que eu falei para vocês que um conjunto de tecidos forma um órgão? Então, eu tenho dois tecidos na pele, epiderme e derme, que que fazem da pele um órgão. Então, a nossa pele, como exemplo, ou a pele de qualquer outro ser vivo, é um órgão, porque ela é formada por dois tipos de tecido, epiderme e derme. No caso específico do ser humano, a pele é o maior órgão do nosso corpo, tá? Ela é formada por dois tecidos, epiderme e derme. Tecidos, quando trabalham em conjunto, formam órgãos, tá? Então, a pele é um tipo, sim, de órgão, e no nosso caso, seres humanos, é o maior órgão do nosso corpo, tá bom? Por que é o maior órgão? Porque ela está presente desde o couro cabeludo até o dedo mindinho do nosso pé. Então, ela se estende por todo o nosso corpo. Por isso que ela é o maior órgão do corpo do ser humano, tá? E é formado por dois tecidos, epiderme e derme. Quando eu tenho
tecidos, ou, aliás, órgãos, que estão trabalhando em conjunto, eu tenho sistemas. Esses órgãos trabalham em conjunto e acabam por formar sistemas. Um exemplo de um sistema que eu já falei no começo da aula, sistema cardiovascular, que é o responsável pela circulação do nosso corpo. Basicamente, o sistema cardiovascular ele é formado por três órgãos, tá? O coração, que é responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. As artérias. As artérias, elas levam o sangue do coração para o restante do nosso corpo. Então, as artérias saem daqui, ó, com o sangue e levam sangue para os nossos braços, levam sangue para nossa barriga, o sangue para nossas pernas, sangue para nossas cabeças, sangue com oxigênio, tá bom? E temos as veias. Diferente do que muita gente pensa, as veias, elas coletam o sangue que já não tem mais oxigênio do nosso corpo e levam de volta ao coração. Ai, isso ficou muito confuso, não entendi esse negócio de oxigênio, como é que leva? Não tem problema, apenas lembrem-se que o coração, ele bombeia sangue para o nosso corpo, as artérias levam esse sangue para toda a extensão do nosso corpo e as veias trazem de volta esse sangue que já não serve mais, o que já está pobre em nutrientes, elas trazem de volta para o coração bombeia esse sangue de novo para as artérias distribuem esse sangue para o corpo, quando esse sangue já está pobre em nutrientes, as veias coletam ele e trazem de volta ao coração para que o coração coloque oxigênio esse sangue e leve de volta para as artérias. Então a gente tem aqui três órgãos principais: coração, que bombeia o sangue para o corpo, artérias, que distribuem esse sangue no corpo, e as veias, que coletam esse sangue e trazem de volta ao coração. Então, basicamente, o sistema cardiovascular é formado por coração, artérias e veias. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês me chamem no privado, tá? Para tirar alguma dúvida, ou que não seja esclarecido no vídeo. No mais, se ficar muita dúvida, eu sugiro que reveja o vídeo. Se persistir a dúvida, aí você me chama, tá bom? O exercício, explicando, é simples, são 5 questões. Vocês vão copiar as questões no caderno, vão responder, e quando a gente retornar à escola, eu corrijo e dou visto, tá bom? A questão 5 tem uma imagem. Não precisa desenhar a imagem, é só você olhar para ela e responder, tá bom? Novamente, qualquer dúvida, vocês me chamem. E vamos evitar sair de casa, pessoal. A gente está conseguindo vencer ele, já há estudos que provam que as medidas de quarentena são realmente eficazes contra o coronavírus, mas a gente precisa ficar em casa, tá bom? Então vamos evitar o máximo de exposição. E a gente se vê de volta quando as aulas voltarem, tá bom? Um beijo!